Salve, torcedor Cruz Maltino, muito boa noite a todos. Dia 12 de outubro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora da Aparecida, que a Aparecida ilumine o lar de vocês, ilumine as suas respectivas famílias e principalmente as nossas crianças, né? Que elas cresçam sadias, cresçam com saúde, isso é o que importa. E a gente está aqui, hoje é feriado, mas trabalho sim senhor, trabalho aí, jornalismo sério, para a gente colocar os pingos nos is em relação a Vasco e Fortaleza, um super jogão de quarta-feira aí que pode determinar muitas situações para o Vasco. E eu vou justamente dar uma lapidada, uma pincelada aí em ambas as equipes para trazer para vocês como andam aí os pensamentos do Fernando Diniz, como andam os pensamentos do Palermo, técnico do Fortaleza, as opções que ele tem, que ambos os técnicos têm em mãos, e tudo que está se pintando nesse cenário, né? Porque é um jogo aí que pode decidir muitos objetivos do Vasco daqui para frente. E por isso, antes de mais nada, eu peço que vocês me assistam até o final, que vocês fortaleçam esse trabalho, deixem aquela moral, deixem um like, compartilhem o conteúdo, joguem seus grupos de zap e ajude os detetives a crescer no YouTube. A gente precisa aumentar o número de inscritos, porque o nosso trabalho é um trabalho sério, um trabalho coerente, um jornalismo de verdade, e não é qualquer canal aí, não trabalha com mentiras, trabalha com realidade. Por isso, quero que você me ajude nesse objetivo aí. Valeu, meus amigos? Bom, vamos lá, vamos falar de Vasco e Fortaleza, para a gente pontuar algumas situações do que se espera para esta semana. Antes de mais nada, claro, vamos falar do Vascão, o Vascão que hoje não teve treino, folga em geral, o time volta aos trabalhos nesta segunda-feira no CT Moacir Barbosa, mas os treinos desde o início da semana, desde quarta-feira, né, na verdade, porque o Vasco também teve aí segunda e terça de folga, desde quarta-feira o Vasco manteve aí treinos coerentes, aprimorando o lado físico, jogadores que estavam aí machucados, como foi o caso do Thiago Mendes, o do Cuesta, aprimoraram cada vez mais a parte física, clinicamente também já estão recuperados e praticamente selaram a sua relação, né? Serão relacionados para essa partida aí contra o Fortaleza. E o Carlos Cuesta, então, mais ainda, porque era um zagueiro, um jogador que o Fernando Diniz estava aguardando ansiosamente, porque esse é um dos temores do Fernando Diniz daqui para frente, a situação da zaga. O Vasco hoje é um dos 4 times melhores desse retorno, né? Conseguiu aí ajustar da forma ofensiva, fez 20 gols, mas a defesa está deixando muito a desejar. Tomou 14 até agora nesse segundo turno e Fernando Diniz não está gostando desta situação, porque tem que ter um equilíbrio. E um dos objetivos do Fernando Diniz daqui para frente, a partir do jogo contra o Fortaleza, é encontrar esse equilíbrio entre o setor defensivo e o setor ofensivo. O setor ofensivo, apesar do Verratti estar numa seca de gols, vem construindo, vem fazendo gols, vem evoluindo. Só que o setor defensivo não, o setor defensivo ainda falha bastante, muitas falhas individuais, muitos erros ali também de compactação, de posicionamento. Isso é um dos trunfos aí, um dos dilemas que o Fernando Diniz vem aí batendo na tecla nessa semana e vai também aprimorar a partir de amanhã, a partir de segunda-feira. Quero uma zaga mais consistente para que o Vasco possa ter aí um objetivo traçado a partir do jogo contra o Fortaleza. Esse jogo vai definir muitas situações, porque a partir desse jogo o Vasco pode ter um norte do que se projeta em termos de objetivos aí para o Campeonato Brasileiro, já que vai enfrentar Fluminense, vai enfrentar Bragantino, equipes que estão acima do Vasco. E o Vasco vencendo vai poder encarar de igual para igual esses adversários, e inclusive chegar perto deles ou até ultrapassá-los, dependendo dos resultados das outras rodadas que vão acontecer. Então, o Fernando Diniz quer isso para a equipe, quer que os objetivos acompanhem a evolução da equipe e que o Vasco volte somente a olhar para cima da tabela e não apenas nesse sobe e desce, né? Porque o Vasco hoje está nessa situação. Vencendo, perdendo, né? O Vasco fica naquela,
olhando para cima, olhando para baixo, olhando para cima, olhando para baixo. Então, o Fernando Diniz quer um equilíbrio aí para que o Vasco permaneça pensando para cima. Até porque o Vasco recuperou a confiança, voltou a competir, e isso que o Fernando Diniz vem batendo na tecla. Ele quer o seu time aí coeso nesse sentido, recuperando ainda mais a confiança e evoluindo significativamente, até porque ele quer uma equipe mais sólida, mais consistente, projetando vitórias daqui para frente, e que o Vasco possa permanecer batendo nessa tecla de competir, porque competindo, certamente o Vasco vai evoluir cada vez mais. O Fortaleza está lá embaixo, está precisando de vencer os jogos aí, principalmente jogo em casa, então vem desesperado para cima do Vasco. Então essa semana do Fernando Diniz vai ser para finalizar os ajustes defensivos, para encontrar um equilíbrio entre o setor defensivo e o setor ofensivo, e definir também a situação do ataque, apesar que o ataque está muito bem e obrigado, mas a situação do Verratti ainda inspira cuidados, né? Não se tem um martelo batido quanto a isso, se ele vai ser o titular ou se o Fernando Diniz vai tentar aí colocar uma equipe mais móvel em campo, dando oportunidade ao Andrés Gomes, que também já treinou essa semana no ataque juntamente com o Ryan. Então, vamos ver, esses podem ser os trunfos aí do Vasco para essa partida contra o Fortaleza. Como eu falei, uma partida que vai ter aí um significado muito grande, porque o Vasco vai poder começar a projetar os objetivos aí em termos de campeonato brasileiro, já que é a ideia do Vasco pensar na parte alta da tabela, tentar uma vaga na Sul-Americana e esquecer essa situação de zona de rebaixamento. Óbvio que o Vasco não tem 45 pontos, né? Não pode descansar. Se o time perde 3 seguidas e os adversários de baixo vencem, aquela aflição volta. E por isso o Diniz quer o time aí voltando, incorporando essa situação aí de ter mais confiança, né? Ter mais competência para decidir os jogos aí e competindo acima de tudo. Bom, meus amigos, eu falei um pouco do Vasco, né? Agora a gente vai falar um pouquinho só do Fortaleza, porque o Fortaleza, ele tem problemas, né? Mas ele também tem soluções. E eu vou explicar já já pela apuração que eu conversei com alguns companheiros da imprensa que cobrem o Fortaleza. O Fortaleza tem um problema sério no gol, que o seu goleiro João Ricardo, ele fraturou, ele teve que submeter uma cirurgia, né, no braço, e com isso ele não vai mais atuar esse ano. Então o goleiro reserva, o Breno, é que vai ocupar a vaga desse jogador. Então esse já é um desfalque certo para o Vasco. O outro desfalque é o Matheus Pereira, um bom volante aí que vinha fazendo a diferença, um articulador. Ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora. Mas se engana redondamente quem pensa que o técnico lá deles, o Palermo, está desesperado, porque ele vai ganhar muitas opções para essa partida. Para o meio campo, por exemplo, ele vai ter a volta do Matheus Rossetto, do Lucas Sacha, né? Tem o Eison Guzmán e o Pochettino como articuladores também. Então ele ganhou muitas opções ali pelaquela meiuca e que podem ser introduzidas diante do Vasco. E no ataque também tem o Lucas Crispim, o Luca Prior e inclusive o Moisés, que está há bastante tempo fora, se eu não me engano, desde abril. E são opções que vem treinando aí, vem aprimorando a parte física. Não tem um martelo batido quanto a isso, se vai estar apto para quarta-feira, principalmente o Moisés, mas os outros jogadores sim. Então o Palermo ganhou muitas opções de uma hora para outra, em que pesa aí os 2 desfalques importantes que o time do Fortaleza tem para essa partida do Vasco. Então, meus amigos, essa semana aí será uma semana de definições, tanto no Vasco quanto no Fortaleza, e a gente vai ficar aí, vai atualizar para vocês amanhã tudinho do que vai rolar para essa partida. Bom, então deixo agora os comentários com vocês, se vocês estão aí com altas expectativas sobre esse jogo, se o Vasco vai vencer bem, se é um jogo perigoso, Fortaleza que vai vencer, enfim, deixe seu palpite, deixe sua opinião e fale aí qual o melhor ataque que deve ser introduzido para o Vasco nessa partida. Uma boa noite para vocês, um bom início de semana a todos e até amanhã.